quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio até ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse ambiente, por esse momento, pela sua palavra que penetra os nossos corações e faz com que eles sejam transformados, remodelados, que eles encontrem um novo caminho de vida, orientação, resposta, Senhor, sentido. É isso que nós te pedimos, que o Senhor continue fazendo nessa noite, através da atuação do seu Santo Espírito, como um grande intérprete da sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se realmente fosse estabelecido que a verdade está fora de Cristo, ainda assim eu preferiria Cristo do que a verdade. Essa é uma frase de um literato russo, Dostoiévski, e eu entendo muito bem o que ele está dizendo, porque eu me identifico com essa fala. Recentemente alguém me perguntou: André, e se a religião não fizer mais sentido? André, e se seu caminho religioso, com todo o procedimento, com todas as respostas lógicas sobre a verdade, se todos os ritos simbólicos que você vive, se eles parassem de fazer verdade, o que você ia fazer? Você que é pastor. Eu disse: eu penso que eu iria continuar. Eu iria continuar porque se esse caminho da religião se mostrasse frágil como é, eu ainda assim tenho Jesus. E vejo em Jesus a minha caminhada de sentido, a minha caminhada de vida. E é Jesus que ressignifica também a minha própria caminhada religiosa. Jesus. Porque essas histórias de Jesus, elas são fascinantes. Às vezes eu fico olhando e estudando um pouco dessas histórias e fico pensando, né, o que esse homem que habitou essa terra há 2000 anos, mais ou menos, tinha, né, de tão admirável, de fascinante. Ele era o próprio Deus, nós sabemos, mas como ser humano, ele é alguém fascinante também. Ele é de fato alguém fascinante. E essa é uma história de Jesus, uma história fascinante, uma história que fala sobre atravessar fronteiras, uma história que fala de pessoas que atravessaram fronteiras, inclusive o próprio Jesus. Jesus e uma mulher que não era da religião judaica, atravessaram fronteiras. Porque se a gente pensar que a nossa experiência com Cristo nos leva
a ultrapassar o modo como a gente vivia, o modo como a gente vai vivendo sempre para melhorar, a gente precisa também ultrapassar fronteiras. Às vezes fronteiras geográficas, mas às vezes fronteiras emocionais, fronteiras religiosas, fronteiras de outras ordens, né? E Jesus, não sei se vocês sabem, ele estava com o ministério dele situado dentro de um território geográfico. Ao norte, na Galiléia, onde ficava Nazaré, e ao sul, na Judéia, onde fica Jerusalém. E entre o norte e o sul, você tinha justamente a Samaria por onde ele passava de vez em quando. E esse relato mostra justamente que depois de grande parte de começar o ministério dele nessa região, uma região que era habitada por judeus, por aqueles conhecidos como descendência e filhos de Abraão, ele tem um tempo em que ele sai dessa região, ele sai desse território como se atravessasse uma fronteira e vai para uma região de não-judeus. Aqui no caso dessa história, Tiro e Sidom, e eu não sei se vocês sabem, mas o Tiro ele fica na região do Líbano hoje. Então Jesus ele parte para o Líbano com os seus discípulos, atravessando fronteira com os seus 12 discípulos, esses que representavam aquela igreja, a igreja seminal, que é a igreja justamente que vai ser representada ali no livro de Atos, que vai nascer a igreja cristã, da qual nós fazemos parte, mas esses discípulos que são os 12, que representam o nascimento da igreja, estão em outra terra e atravessam fronteira com Jesus, talvez simbolizando para a gente, já que seguir Jesus é um caminho, de fato, onde a gente precisa se colocar à disposição para atravessar fronteiras, sejam elas territoriais, como eu disse, ou não necessariamente territoriais, mas fronteiras da religiosidade, fronteiras da exclusividade cristã, fronteiras da nossa zona de conforto, fronteiras do nosso egoísmo, fronteiras, às vezes, das verdades que foram estabelecidas e que estão bem consolidadas. Jesus nos chama a atravessar fronteira, mas não é uma tendência humana, né, atravessar fronteira, alargar fronteiras, expandir fronteiras. A nossa tendência geralmente é fechar fronteiras, né? Geralmente a gente tem essa ideia de, olha, eu vou restringir o meu público, eu vou selecionar os meus amigos nas redes sociais, eu vou selecionar as pessoas que vão ou que vão frequentar a minha casa, né? Tem gente que coloca como relacionamento onde ela pode doar e pessoas que vão também ser beneficiadas pelas suas ações, pelo menos três escalas de relacionamento. A si mesmo, a família, o núcleo familiar e, às vezes, a igreja. Às vezes nem a igreja, às vezes só ela e o núcleo familiar, quando não, só ela. É como se ela fosse o centro do próprio universo. Mas Jesus, ele nos chama para atravessarmos fronteiras. Então, a grande questão para a gente nessa noite, antes de falar, Jesus, eu quero ir com você, conta comigo, para a gente o que implica atravessar fronteiras com Jesus? O que isso implica? Esse texto nos mostra algumas coisas. Por exemplo, ele mostra que atravessar fronteiras com Jesus, em nome de Jesus, pode implicar, primeiramente, um grande incômodo. Um grande incômodo, porque quando Jesus está lá na terra de Tiro, e eu não sei se vocês sabem, a gente lê o texto de Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, e dizem que os outros evangelistas se utilizaram desse evangelho de Marcos para também recontar as suas histórias, né? Lá em Marcos diz que Jesus se retirou para uma casa onde ele não queria ser descoberto. Jesus estava em off, desligou o WhatsApp, desligou o celular e falou, olha, eu estou numa casa, não digam para ninguém que eu estou aqui, para os seus discípulos. Mas essa mulher, ela fica sabendo da fama de Jesus. Parece que a fama de Jesus já ultrapassou fronteiras. Então ela
começa a falar, junto com talvez os habitantes ali da terra dela, olha, aquele homem que é profeta, que está fazendo milagres e maravilhas, que eles dizem que é filho de um tal de Davi, ele está aí, ele está aqui na cidade, ele está aqui na cachoeirinha, ele está aqui na região. E ela vai, então, até ele, uma mulher sirofenícia, isso é, uma mulher grega, uma mulher helenista, uma mulher que não era do povo judeu, se aproxima da casa onde Jesus estava, e segundo a narrativa de Mateus, sob o olhar dos discípulos, ela importuna Jesus. Ela importuna Jesus. É uma mulher que está determinada a interromper o descanso do nosso mestre. É uma mulher que decidiu na sua subjetividade que ela precisava importunar o descanso do nosso mestre, porque ela estava sofrendo. Ela não está errada. Só quem sabe o peso da aflição conhece a dor que carrega no peito. Né? E o texto diz que essa mulher sofre, ela sofre. Uma mulher que sofre porque a sua filha está presa, cativa de forças malignas. E o Novo Testamento, ele descreve não uma, não duas, mas várias, diversas vezes, que essa experiência de pessoas que ficam cativas de forças malignas. O que não necessariamente a gente precisa evocar. Vejam bem, essas cenas onde as pessoas se estrebucham, sabe? Essas cenas onde as pessoas demonstram manifestações espirituais exteriores, às vezes até externas, né? Mas às vezes até que nos assustam, como bons tradicionais, pelo menos a maioria. Não necessariamente essas manifestações do mal ou essas pessoas tomadas por forças malignas são pessoas que apresentam essa força do mal de maneira externa, mas por vezes são pessoas que externamente parecem bem, mas internamente estão dilaceradas, sofrem na sua existência por rendições que fizeram, por concessões que fizeram, ou por terem abraçado valores antagônicos aos valores do reino de Deus. E o fato é que essa mulher aqui está desesperada, mas eu queria que você pensasse, não necessariamente nesse estereótipo simbólico de uma pessoa endemoniada do mundo evangélico, não porque isso não corresponda à verdade, não é isso, mas porque nem todas as pessoas são tomadas por forças do mal que se apresentam externamente. Essa mulher está sofrendo porque ela é uma mãe e vê a sua filha de algum jeito presa, cativa por forças do mal. E não existe nada mais antagônico, nada mais controverso, nada mais oposto ao propósito de Deus na nossa vida do que nós estarmos cativos de forças do mal. Não existe nada mais antagônico. Nada no Evangelho, porque nada que rouba a nossa liberdade pode ser considerada como bem. O projeto de Deus para a nossa vida não pode ser considerado como uma prisão, até mesmo porque o próprio Paulo diz aos Gálatas, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o espírito do Evangelho de Jesus é o espírito oposto a qualquer simbologia de cadeia, a qualquer simbologia de grilhão, a qualquer simbologia de escravidão, a qualquer simbologia de prisão. Então aqui essa mulher, ela corre até Jesus, porque ela vê em Jesus uma única esperança diante do mal que ela está sofrendo. Esse Jesus de Nazaré, esse Jesus que ela ouviu dizer que é um tal de filho de Davi, que é uma expressão, uma terminologia muito técnica do judaísmo, porque o filho de Davi seria aquele Messias, e para o judeu ainda que ainda virá. É o filho de Davi. E ela diz, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, venha ao meu socorro. E esse texto é totalmente incômodo, não sei se para você mas quando a gente tem uma primeira leitura dele, ele é incômodo. Dentro da perspectiva dos bons costumes, a gente olha para a atitude de Jesus, a gente olha para a atitude dos discípulos de Jesus, né?
E a gente fala, o que está acontecendo? Porque os discípulos, Jesus não responde essa mulher. Os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam, olha, manda ela embora. Porque ela vem gritando atrás da gente. Eles estão incomodados com os gritos dela, com os clamores dela. E diante dessa passividade de Jesus, eles intercedem por ela. Porque não é que eles estão falando assim, Jesus, manda ela embora ou a gente manda, hein? Não, eles vão até Jesus para que Jesus faça alguma coisa para mandar ela embora, porque os gritos incomodam. É como se eles estivessem dizendo assim, Jesus, você já fez tanta coisa por tanta gente, faz logo alguma coisa por ela, para ela ir embora, porque ela vem gritando atrás de nós e a gente não aguenta mais. Isso tem nos incomodado. É isso que eles estão dizendo para Jesus, tanto que Jesus responde para eles, olha, eu vim para as ovelhas de Israel, não vou fazer nada. O grito, o clamor do outro exterior, nos incomoda. Incomoda muito, a gente precisa admitir, incomoda. E o que a gente faz quando a gente se sente incomodado com o grito do outro? Que a gente vê às vezes na TV, na internet, ou aquele que cruza o nosso caminho. A gente se reúne para orar e intercede. E faz mais ou menos o que os discípulos fizeram aqui. Senhor, tem misericórdia. Senhor, você não está vendo a situação? Senhor, você não pode fazer nada? Senhor, você vai deixar isso acontecer? Você não está vendo o sofrimento dessas pessoas? Senhor, tem misericórdia, Jesus. Você que é o Senhor de toda a terra. Por que a gente ora assim? Porque a gente não aguenta os gritos dos outros. Eles nos incomodam. E a gente ora como se a responsabilidade dessa terra, desse mundo, por esse mundo, não fosse nossa, fosse somente de Deus. Mas o Salmo 115, no verso 16, diz assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens, aos seres humanos, a nós, a mim e a você. Sabe, a terra Ele entregou aos filhos dos homens, aos seres humanos, quer dizer, e quando isso aconteceu? Lá em Gênesis, quando Ele constrói o mundo e fala, administrem, tomem conta, cuidem dele, é de vocês, cuidem, eu criei para vocês cuidarem, para vocês viverem, para vocês aproveitarem, mas também sejam responsáveis por ele. Porque quando Deus olha para a terra, eu acho que Ele se pergunta igual se perguntou no tempo do profeta Isaías, a quem enviarei? A quem enviarei? Então, diante dos gritos da terra, passar essas fronteiras e ouvir o grito do mundo, incomoda, mas a nossa responsabilidade é justamente responder a esses gritos, diferentemente daquilo que os discípulos fizeram dentro de uma lógica e de um hábito religioso. Pastor, mas a gente não deve orar? Lógico que deve. A gente não pode interceder? Lógico que pode e deve. Mas, talvez em vez de ficar falando só, Jesus, tem misericórdia, a gente poderia falar, Jesus, me ensina a ter misericórdia. Jesus, me ajude a ter misericórdia também. Assim como o Senhor teve comigo, assim como eu sei que o Senhor tem por esse grito, me ajuda a ter, me ajuda a fazer alguma coisa. Incômodo. Passar fronteiras com Jesus também pode pedir para a gente uma mudança na nossa agenda religiosa. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos colocar o texto, essa cena, um pouco mais no seu contexto. Por quê? Porque Jesus e seus discípulos são judeus, certo? Eles são judeus. E os judeus daquela época, eles não conversavam com mulheres em público. O judeu daquela época só conversava em público com a sua esposa. Quiçá uma mulher que não pertence ao território judeu, à família judaica.
que não é vista como filha de Abraão. Então havia uma leitura também do judeu em relação a outros povos depreciativa. Os judeus olhavam os outros povos de cima para baixo. Por exemplo, tem uma história em João 4, não sei se vocês se lembram, de Jesus passando por Samaria, que se encontra com uma mulher na frente de um poço, e ele fala com ela, e a primeira fala dela é uma fala de espanto. Como é que você, sendo homem e judeu, dirige a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? Mulher e samaritana, e você é homem e judeu. Está vendo que esse diálogo aqui é proibido, ele não pode acontecer. Dentro das regras sociais e religiosas, esse diálogo é proibido, ele não pode acontecer. Então, quando Jesus fica quieto aqui diante dessa mulher no texto que nós lemos, ele não está sendo mal educado para o contexto da época, ele está sendo um judeu da sua época. Ele está quieto. E daí os discípulos se incomodam, como eu disse, e vão até Jesus e falam, olha, ela está gritando lá. E Jesus reage à fala dos discípulos e diz o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. O que ele está dizendo aos discípulos? Olha, ainda não é a minha hora de agir no mundo. Eu ainda tenho um plano, eu tenho uma missão para cumprir aqui com esse povo em que eu nasci. A minha hora não é chegada. Não é isso que ele diz para a mãe dele, numa festa de casamento? A mãe dele fala para ele, olha, Jesus, acabou o vinho. Ele fala, ainda não chegou a minha hora. Mas é mãe, né? Então ela sai e fala, olha, faça o que eles mandarem, porque ele vai fazer. Então ela vai. Né? Mas Jesus parece que tinha muito bem os tempos de vida da sua ação determinados. Isso a teologia cristã vai dizer também, que Jesus tinha um plano. Qual que era o plano? Jesus, que vem como uma grande revelação de Deus, cumprindo a promessa feita a Abraão, de formar uma grande família, ele vem então e nasce no meio judeu. Ele iria então converter o coração do judeu para que eles seguissem o Deus verdadeiro, Jesus, o cristianismo, e depois o que queria acontecer? Esses judeus convertidos, agora cristãos, iriam começar a disseminar essa palavra do evangelho entre os gentios, entre os não-judeus. Esse era o plano. Então Jesus está dizendo aqui para os discípulos, eu sei para o que eu vim. Eu sei para o que eu vim. E nesse momento eu estou cuidando de Israel. Só que essa mulher ouviu. Essa mulher ouviu Jesus falar. E ela vai até Jesus, ela vai até ele, se prostra diante dele e diz assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Sabe, tem falas. E quando a gente recebe de uma pessoa que está na nossa frente, a gente consegue olhar no olho, na face dela, parece que a gente enxerga o interior dela. A gente fica constrangido, parece que a gente sente uma dor, que a gente não sabe qual se é a dor dela, ou é a dor de ver a dor dela. Mas a gente olha a alma dela e parece que é isso que acontece. Porque quem precisa de ajuda, como essa mulher, sabe que no fundo, a gente às vezes precisa se prostrar. Só que Jesus responde como um judeu, citando um provérbio da sua época. Olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos, das crianças, e lançá-los aos cachorrinhos. E a conversa poderia ter acabado aí. Como muitas vezes, na nossa peregrinação religiosa, acabou. Mas quem precisa de ajuda, como eu disse, sabe que às vezes precisa pedir mais uma vez. Quem está desesperado, quem está sofrendo, Senhor, eu vou pedir de novo, me ajuda. E essa mulher, então, diante de algumas fronteiras que ela está vivendo, ela diz uma coisa interessante. Quais são as fronteiras que ela está vivendo, que ela está ultrapassando na vida dela? Fronteira social, do estereótipo social, porque a sociedade da época, diferente de hoje, mas a nossa sociedade ainda também precisa mudar muita coisa em relação a isso, considerava
a mulher menos digna do que o homem. Tanto que ela nem podia lhe dirigir a palavra. Uma fronteira religiosa. Ela não pertencia à religião judaica. Ela não era considerada filha de Abraão. Uma fronteira geográfica, étnica. Ela não fazia parte do território geográfico onde os judeus ficavam. E essa mulher vai quebrar todos esses protocolos. Vejam, ela vai atravessar todas essas fronteiras sociais, étnicas, religiosas, e vai dizer assim para Jesus, como quem diz num apelo pela última vez: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que coisa linda essa mulher. Eu vou falar uma frase polêmica aqui que não foi eu quem disse, mas foi Martinho Lutero, o reformador. Ao estudar esse texto, ele diz que essa mulher converteu o olhar humano de Jesus. Você está entendendo? Ela não está pedindo para Jesus deixar de fazer o que é do outro. Ela não está pedindo para Jesus deixar esse plano de salvação que a teologia cristã interpretou, que ele primeiro viria para os judeus e depois viria para os gentios. Ela não está pedindo para ele não servir o banquete que ele veio trazer para o mundo. Ela não está pedindo: Jesus, eu quero o banquete. Não, eu quero só, nesse momento da minha vida, as migalhas que caem dessa mesa. É isso que eu quero. Eu não estou pedindo para você me abençoar com toda a integralidade, igual você vai abençoar todo mundo quando o seu reino se integralizar, ser construído de fato, e você for Senhor de fato e de direito aqui na terra. Porque ela também seria beneficiada, ou será. Não estou pedindo isso, eu não estou pedindo para você quebrar o seu grande plano, eu não estou pedindo para você deixar de servir o banquete, eu estou pedindo as migalhas que caem da mesa. As migalhas. Porque a vida da minha filha está em migalhas, e eu preciso dessas migalhas de graça. Então, ao contrário do que Jesus tinha dito a Pedro um pouco antes, um homem judeu disse para ele: homem de pouca fé. Jesus olha para essa mulher grega, e diz: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Essa mulher que pede então uma migalha, ela recebe o pão todo, porque a sua filha é curada, e ele fala: mulher, vai para casa. Vai para casa. É como se essa mulher fosse, assim, não sei se vocês estão entendendo, de um outro grupo religioso. Ela não tivesse Deus Yahvé como Deus. Ela está fora do contexto religioso judaico. Ela não entende nada da história da salvação. Ela não entende nada de teologia. Ela entra aqui, ela não sabe fechar o olho na oração. Ela não sabe a hora de se levantar, ela não sabe a hora de se sentar. Ela não sabe se portar religiosamente. Entende? E Jesus vê essa mulher, ouve essa mulher e fala: mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Porque essa mulher entendeu que ela estava se colocando diante de um Jesus que é Deus, diante de alguém vivo. Essa mulher não estava se prostrando diante de um Deus engessado que estabelece verdades e não pode ser questionado e diz assim: não, tem que ser assim. Essa mulher não estava se prostrando como quem se ajoelha diante de um objeto religioso. Essa mulher não estava se prostrando diante de teologias que definem quem é Deus e como Ele atua no mundo. Essa mulher não se ajoelha diante de uma religião, essa mulher se ajoelha diante de Jesus, o Deus compassivo, que também conhece a dimensão humana, porque se existe um Deus que conhece a humanidade, esse Deus é Jesus, que se tornou humano, esvaziando-se da sua glória. Eu estou diante de Jesus, que pode entender a minha dor humana. A minha dor humana. E Jesus, com um coração que não cabia no mundo, mais uma vez abriu espaço na sua agenda para permitir
aquilo que não estava planejado. Jesus teve que atravessar essa fronteira religiosa. Jesus admitiu aquilo que não estava no plano. Jesus ultrapassou as fronteiras do seu plano pelo clamor de uma mulher. Jesus ultrapassa as fronteiras para acolher aquele e aquela que não está dentro, mas que Ele acolhe na sua graça, na sua bênção, na sua libertação para a sua salvação. É isso que Jesus faz. Por isso que se eu descobrir, como disse o Dostoiévski, que se toda a minha religião não fizer mais sentido e for frágil como ela é, ainda assim eu fico com Jesus. Porque quando eu vou para Jesus, com meu coração prostrado e pedindo me ajuda, Ele olha para mim, estende a mão e fala, eu estou aqui. Vai para casa, sua fé é grande. Com Jesus eu posso contar. É isso que o Paulo está falando aos Gálatas, quando ele fala da liberdade cristã. Ele fala, olha, em Jesus Cristo não há mais nem homem, nem mulher. Não há mais estereótipo social que se sustente. Em Jesus Cristo não há mais fronteira religiosa, nem geográfica, nem judeu, nem grego. Em Jesus Cristo não há mais gente aprisionada, por isso que não há mais escravo nem senhor, porque todos vivem a liberdade que eu vim trazer. Jesus ultrapassa essa fronteira, ou as fronteiras que nós criamos. Em Jesus, nós somos libertos para além daquilo que é estabelecido pelas normas religiosas, sociais, políticas e todas as outras que nós criamos, e são meramente construções humanas, que às vezes podem sim nos ajudar, mas às vezes podem nos separar, nos cindir do outro. E o Paulo está dizendo que não. Em Jesus não há mais nada disso. Por isso que Jesus nasce em Belém, como judeu, cresce como judeu, entre os judeus, mas esse Cristo universal, esse Cristo que nós conhecemos, o Cristo de todas e de todos, o Cristo dos cristãos e o Cristo dos não cristãos também, ele nasce em terra pagã. Ele nasce em terra pagã, porque é aqui em terra pagã, fora do território de Israel, fora do território habitado pelos judeus, que Jesus cura a filha dessa mulher. É aqui também, o Evangelho de Marcos nos diz no capítulo 7, que ele cura um homem surdo. É em Betsaida, fora do território de Israel, que ele cura um cego. É também nesse caminho, fora do território de Israel, que ele opera o segundo milagre da multiplicação no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Onde ele tem compaixão dessas pessoas, que são como pessoas que não comem faz tempo. Vocês estão entendendo? E é a caminho de Cesareia de Filipe, fora do território de Israel, que Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E que Pedro responde por revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação do Cristo universal, o Cristo que é para todo mundo, vem para os discípulos em terra pagã. Em terra pagã. Quando eles estão acompanhando o seu mestre, ultrapassando fronteiras e vendo Jesus parar e se comover com cada situação que não estava no plano da interpretação da teologia cristã. Enfim, essa história. Era isso que eu tenho para dizer. E eu queria concluir com duas perspectivas. Primeira perspectiva de discípulos, que nós somos, seguidores de Jesus. Será que nós estamos dispostos a atravessar fronteiras nesse seguimento de Jesus? Essa é uma grande questão. Será que nós nos tornamos sensíveis e responsáveis pelos gritos que nós ouvimos e que às vezes nos incomodam de verdade, e a gente sabe que incomoda. Mas será que a gente está disposto de fato a responder esses gritos e talvez até mudar algumas agendas religiosas
Essa é uma história que faz a gente pensar, como discípulos de Jesus, em ultrapassar fronteiras. Ultrapassar as nossas fronteiras. Jesus é esperança do mundo. Mas essa esperança se realiza no mundo através da sua igreja hoje, que está no mundo. Eu não sei se nós estamos dispostos a mudar algumas agendas. Eu não sei se a gente está dispostos a investir aquilo que nós partilhamos em alguns projetos que não fazem parte da nossa comunidade somente. Eu não sei se a gente está disposto a revisar algumas confissões de fé, porque as confissões de fé, elas são revisáveis de tempo em tempo. Não os princípios bíblicos, mas as confissões de fé. Eu não sei se a gente está disposto a mexer no nosso estatuto de instituição religiosa. Eu não sei, mas duas coisas eu sei. Aquilo que a gente pode partilhar para investir, materialmente falando, em projetos que vão acontecer fora do nosso território, como a ASEB tem feito, a nossa instituição, para pessoas que nem frequentam essa comunidade, aquilo que a gente pode investir e fazer, a gente já recebeu de Deus. Não é que a gente está dando, investindo do nosso bolso. A gente recebeu de Deus. Se lembra de Davi, quando está lá construindo o templo, terminando o templo, e ele fala: Deus, quem somos nós, eu e meu povo, para construir e dar uma coisa desse tamanho? Tudo o que a gente tem e o que a gente recebeu das suas mãos. E outra coisa eu sei, que não há alegria maior que você possa receber nessa terra do que investir na vida de outra pessoa. Vida na vida. É isso que nos leva a uma aliança e a um amor que dura para toda a eternidade. Um amor que não é passageiro. Quais são as fronteiras, então, que você precisa passar, minha irmã, meu irmão? Quais são? Quais são as fronteiras que a gente pode pensar junto, em comunidade, que a gente precisa ultrapassar? A segunda perspectiva é a perspectiva dessa mulher que ultrapassa um monte de fronteiras para se prostrar diante de Jesus pela libertação da sua filha. Ela é uma mulher, como eu disse, que não para diante de Cristo como alguns evangélicos param. Fala: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma coisa maior. Não, eu quero isso agora. Não, ela pede migalhas. Ela fala: eu não quero que você tire nada de ninguém. Eu não quero nada que seja de ninguém. Eu só quero aquilo que vai cair da sua mesa, essas migalhas de graça. É isso que eu quero. É isso. Eu fico pensando nessa história. Uma vez eu preguei sobre esse texto em outro lugar e falei: migalhas de graça para uma vida em migalhas. E quando eu acabei a pregação, veio uma moça falar para mim: olha, o problema é que eu estou cansada de viver de migalhas. Eu estou cansada de viver de migalhas. Mas essa mulher nos ensina uma coisa, com essas migalhas de graça que ela recebe. Ela nos ensina que a grandeza da nossa fé, ela não está relacionada ao tamanho das coisas que a gente pede para Deus. A grandeza da nossa fé não está relacionada ao tamanho do nosso desejo. É isso que ela está nos ensinando. A grandeza da nossa fé está relacionada na simplicidade de percebermos que diante de Cristo, que é Senhor do universo e que nos conhece por dentro e por fora, pequenas migalhas de graça que vêm das suas mãos são suficientes para alimentar a nossa alma, para fortalecer a nossa vida, para que a gente possa continuar a caminhar. Porque a gente sonha grande às vezes, né? E a gente deve sonhar, isso é legítimo, sonhar grande. Mas no dia a dia, no cotidiano, no chão da vida,
Nós somos alimentados por pequenas coisas, por pequenas migalhas que caem da graça de Deus, caem no nosso prato da existência, sabe, da vida, e são expressão dessa graça de Deus que nos alimentam sem a gente precisar tirar, invejar aquilo que é do outro, porque Deus conhece todos e todas, cada uma, cada um, segundo a sua própria necessidade. Mulher, grande é sua fé, vai para casa, sua filha está curada. É isso que ele diz. Eu não sei se você caiu aqui hoje de paraquedas, se você não é cristão, né, se você veio de outro contexto. Eu não sei se no seu imaginário você ainda está procurando quem é Deus, ou se você já estabeleceu quem Deus é. Eu não sei se você sabe, mas Deus conhece o nosso interior. O poeta salmista diz que ele nos sonda e conhece, sabe daquilo que nós precisamos, conhece o nosso interior, mesmo que ainda a palavra não tenha nos chegado à boca. Ele já conhece. Mas às vezes, parece que a gente precisa falar para não morrer sufocado com aquilo que está dentro da gente nos incomodando. Parece que a gente precisa pedir. E eu acho que essa mulher nos ensina justamente que clamar a Jesus, prostrar o nosso coração diante daquilo que está nos aprisionando na existência, na vida, em qualquer área, aquilo que é vocação de morte, clamar para Jesus é uma forma de participar daquilo que Ele quer fazer em nós. É como se a gente pudesse se abrir para a própria ação dEle, porque às vezes a gente fica fechado e morre escravizado, sem conhecer a liberdade. O Evangelho de Marcos fala que Jesus vai curar um homem surdo e fala para ele antes, efatá, abra-se. Quer dizer, parece que para viver o processo de cura, para viver o processo de libertação, para viver o processo de salvação, nós precisamos nos abrir. Nós precisamos participar daquilo que Deus quer fazer em nós. Então, minha oração nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, é que você justamente saiba que essas migalhas de graça no seu cotidiano caem da mesa de Jesus. E quando a gente sabe que essas migalhas vêm justamente das mãos de Jesus, a gente sabe que cada pequena manifestação da expressão da sua graça nas nossas vidas é uma grande provisão para alimentar a minha e a sua vida. Eu oro para que você tenha essa fé dessa mulher, essa fé que, quando necessário, grita e se prostra de joelho e questiona esse Senhor, que é o nosso Deus, que pode nos ouvir em nosso lamento, em nossa lamentação, e nos ouve. Que você tenha essa fé, mesmo que seja preciso que você ultrapasse algumas fronteiras. Jesus, Ele vai vir ao seu encontro, eu tenho certeza. Amém.